Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos de volta para mais uma edição do Boletim Integração, boletim este da 6ª região. E como vocês sabem, para mim é sempre uma alegria estar junto com vocês, compartilhando de tudo que o Senhor tem feito na nossa região e também trazer para você as novidades que estão por vir. Creio que todos nós estamos na expectativa de nosso concílio que está às portas. E após o quadro A Seara em Foco, nosso bispo estará trazendo para você uma palavra de orientação. Fique agora então com o quadro A Seara em Foco. Levante a voz, exalte a Ele. As promessas do Senhor vou receber. Chegou o tempo, sim, o tempo de crescer. É tempo de crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar. É tempo de crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar. O Senhor tem muito mais para aqueles que esperam nele. Mas que eu possa imaginar. Levante a voz, exalte a Ele. As promessas do Senhor vou receber. Chegou o tempo, sim, o tempo de crescer. É tempo de crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar. É tempo de crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar. É tempo de crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar. É tempo de crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar. É tempo de crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar. É tempo de crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar. Tempo de crescer, eu vou acreditar. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos já no apagar das luzes de mais um ano eclesiástico. Dia 31 agora encerramos nossas atividades. Os pastores estão aí já à volta
envolvidos com as atividades pertinentes a alguns eventos que nós temos neste final de ano, dentre os quais eu cito a Assembleia da Igreja Local e o nosso segundo concílio regional. Para ambos, há necessidade de nós dedicarmos uma atenção especial, em função de que desses dois eventos demandam várias iniciativas. A escolha dos oficiais para concorrerem à Assembleia, a eleição do delegado ao Concílio Regional. Todas estas iniciativas exigem certos cuidados e a observância do nosso estatuto e do nosso regimento interno. Conclamo a todos os pastores, a todos os oficiais da igreja a dedicarem especial atenção a esses dois eventos. Em primeiro lugar, se adiantando ao processo, procurando atender com eficiência as exigências que normalmente esses eventos eles acabam por exigir. E gostaria também que dedicássemos mais à oração. Sem oração, sem a graça de Deus, nós acabamos, com toda a eficiência que podemos ter, comprometendo o processo. Portanto, precisamos regar todas as nossas iniciativas com muita oração. E agora com vocês, a nossa agenda do mês, no Fique de Olho na Agenda. Eu quero ainda trazer para o seu coração, trazer para esta igreja uma palavra de incentivo. Gostaria de que voltássemos àquela meditação no livro de Atos, no capítulo de número 2, versículos 42 a 47, quando nós estávamos identificando alguns sinais que a igreja primitiva manifestou, que dava a ela uma característica muito peculiar. Nós podemos ver na igreja primitiva o modelo de uma igreja que cresce. E nós gostaríamos de ver esses sinais se manifestando em nossas igrejas também. Então, vamos voltar a este texto e vamos pincelar nele algumas características da igreja primitiva que eu considero ser sinais próprios de uma igreja que cresce. Portanto, ainda não encerramos o ano, ainda é tempo de crescer, é tempo de nós conquistarmos aquilo para o qual Deus nos chamou. Prestemos atenção na meditação deste dia. O sinal que eu quero chamar a sua atenção neste momento, relacionado à igreja primitiva e que, para mim, é o sinal característico de uma igreja que cresce, é o temor ao Senhor. No versículo de número 43, a Bíblia diz que em cada alma, em cada membro da igreja primitiva, havia temor. Quando a igreja perde o temor a Deus, ela perde o rumo. O temor ao Senhor é o desviar-se do mal. O temor ao Senhor é a reverência que prestamos a Ele. A igreja, para crescer, precisa conservar o temor ao Senhor. A segunda marca, a segunda característica da igreja primitiva, que é a marca da igreja que cresce, é a manifestação do sobrenatural. No versículo de número 43, a Bíblia diz que sinais e prodígios eram realizados no seio da igreja primitiva. Nós precisamos estar abertos ao sobrenatural de Deus. Precisamos buscar o sobrenatural de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério. Onde há manifestação do poder de Deus, há com certeza
salvação de almas, transformação de vidas. Evidentemente que este é o fim pelo qual Deus manifesta o seu poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O outro sinal é o sinal da liberalidade. Se você ler o versículo 45 do capítulo 2 de Atos, você vai ver que os membros da igreja primitiva, eles eram liberais no ofertar, no dar. A igreja que cresce é uma igreja liberal, uma igreja que participa, que contribui, onde os crentes são fiéis, onde existe desejo de contribuir com a obra do Senhor. E o outro sinal importante que eu percebo na igreja primitiva era a participação dos membros da igreja. Os membros da igreja eram participativos, eles estavam presentes de casa em casa, estavam presentes também no templo. A igreja primitiva não era uma igreja fantasma, os membros se interagiam, tinham uma convivência, tinham comunhão. Este é um sinal muito forte na vida de uma igreja que realmente cresce. E para concluir a minha palavra, versículo 47 do capítulo 2, a Bíblia diz que eles louvavam ao Senhor e caíam na graça de todo o povo. Essa expressão diz que, me diz que a igreja primitiva era uma igreja alegre, uma igreja vibrante. A igreja que cresce certamente é uma igreja alegre, é uma igreja vibrante. Eu espero, meu caro pastor, meu caro irmão, minha irmã, que me assiste neste momento, eu espero que a sua igreja receba um batismo de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Onde há vitória, há alegria. Onde há conquista, há alegria. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu quero profetizar alegria nessa igreja, alegria contagiante, que possa fazer com que esta igreja recobre as forças para continuar crescendo. É tempo de crescer. Avancemos, porque Deus tem muito para nos dar. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E chegamos ao final de mais uma edição de nosso boletim. Espero poder contar com o seu carinho na nossa próxima edição. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.